Caros amigos no Instagram ou no YouTube, bom dia. Caros amigos da antiga TFP, Salve Maria. Eu pretendo fazer alguns vídeos com a frequência que os fatos exigirem e dependendo de minha disponibilidade de tempo, sobre o desenvolvimento da crise que assola atualmente o mundo. Antes de entrar no assunto, apenas dizer que eu não disponho de aparelhagem profissional, sofisticada, nem de conhecimento técnico suficiente no manuseio de vídeos. Mas, como o meu objetivo não é comercial e simplesmente de comunicar entre os amigos que tenho opiniões e avaliações em meio ao caos atual, eu peço que relevem esta deficiência. Muito bem. Eu pretendo fazer comentários sobre notícias, mas, como disse, além de fazer esses comentários, eu pretendo abordar também, na medida que tiver tempo, os seguintes temas. Primeiro, qual o conceito de revolução e contra-revolução de Dr. Plínio? Isso é importante para mim nesse conjunto de postagens, porque como o pensamento de Dr. Plínio é a minha referência primordial, o Dr. Plínio é o professor Plínio Correia de Oliveira, criador, inspirador, fundador e presidente da antiga TFP, Sociedade de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. No vídeo, ou nos vídeos, eu me referirei a ele simplesmente sempre como Dr. Plínio. Esse conceito está no livro Revolução e Contra-Revolução, mas eu vou fazer uso também de minhas lembranças pessoais nos contatos orais que tive com o Dr. Plínio, especialmente no que concerne ao estudo de Revolução e Contra-Revolução, pois o Dr. Plínio, lá pelos anos de 1970, criou uma comissão de estudos que recebeu o título de Ação Individual Contra-Revolucionária, e que se tratava justamente de formar um acervo de conhecimentos, de métodos de ação para agir na luta revolução e contra-revolução acessíveis ao âmbito individual. E que depois o Dr. Plínio foi extrapolando na nossa comissão para ambientes mais vastos. Esse estudo era dirigido diretamente pelo Dr. Plínio, sem intermediários. Eu vou fazer uso também desses ensinamentos. Outro grupo de assuntos, que assim que eu for tendo tempo eu vou tratar, seria expor como eu entendo como se deu o afastamento dos seguidores de alguns, ou de vários, ou de muitos, não sei, de Dr. Plínio, do conceito central da vocação dele, que era a luta contra-revolucionária. Esse foi sempre o centro do pensamento e da atuação do Dr. Plínio. Mais adiante, como foi possível que depois da TFP ter sido levada por Dr. Plínio a se tornar o polo de direita da opinião brasileira, melhor dizendo, as organizações que se apresentam agora como seguidoras do pensamento de Dr. Plínio deram ocasião ao desaparecimento da TFP enquanto polo conservador da opinião pública brasileira.
É a grande e clássica pergunta: quem aproveitou com isso? Bom, é preciso dizer que não é meu foco julgar intenções daqueles que deram ocasião ao desaparecimento da gloriosa TFP, enquanto polo de opinião. Eu vou apenas tentar mostrar qual foi, no meu modo de ver, o conteúdo e a trajetória dos acontecimentos que levaram a isso e frisar a gravidade do que aconteceu. Bem, eu tive que fazer uma interrupção rápida, repetindo então. Não é meu foco julgar as intenções daqueles que deram ocasião ao desaparecimento da gloriosa TFP, enquanto polo da opinião, né? Eu vou apenas tentar mostrar qual foi, no meu modo de ver, o conteúdo e a trajetória dos acontecimentos que levaram a isso e frisar a gravidade do que aconteceu. O julgamento de intenções e responsabilidade se dará nos juízos, juízo particular, juízo final, e somente no juízo final nós saberemos da verdade inteira, né? Eu cito aqui uma estrofe do hino da antiga liturgia católica, que é o Dies Irae. Era um hino que se cantava na Semana Santa e nas missas de defunto, né? Em latim, iudex ergo concedebit, quid latet apparebit, nil inultum remanebit. O que quer dizer, quando Cristo se sentar no juízo final, o escondido vai brilhar, nada ficará impune. Eu não quero mal para ninguém, mas o que eu creio ser verdade tem a obrigação perante Deus de dizer. Deus é justiça, mas Deus é também misericórdia e perdão. De nós, o que ele espera é, antes de tudo, honestidade de consciência. E sempre que houver pecado, arrependimento e confissão do pecado e do mal, haverá perdão. Para os pecados privados, a confissão deve ser privada no confessionário, mas para os pecados públicos, se torna necessário uma confissão pública, um arrependimento público. Bom, eu estou fazendo esse vídeo no dia 15 de maio de 2022. Antes de começar com o relato das notícias, eu apresentarei agora neste vídeo o quadro de fundo que norteia a minha escolha das notícias, assim como fundamento e norteiam os juízos que eu fizer, estejam eles implícitos ou explícitos nos meus comentários. Em um vídeo seguinte eu vou apresentar como, à luz do panorama da luta revolução e contra-revolução, como eu, Fernando Teles, vejo a situação do mundo atual. Eu vou fazer, espero que em conjunto, um raciocínio e uma conversa em torno do tema que o Dr. Plínio tratava nas reuniões semanais, a mais importante reunião semanal que o Dr. Plínio fazia e que nós chamávamos de reunião de recortes, porque era justamente isso. Os acontecimentos eram noticiados nos jornais, e aí se recortavam as notícias mais significativas e o Dr. Plínio comentava. Veja, nós estamos longe, né? Muito longe da visão que o Dr. Plínio tinha, a grandeza de horizontes dele.
Mas nós herdamos como um dever a necessidade de pensar nessa categoria ao analisar os acontecimentos do mundo e fazer desses pensamentos, dessa preocupação, o tema principal de nossas vidas. Veja, não se trata de apresentar soluções para os problemas, nem interpretações definitivas. Como eu li em algum pensador, pensar, não, no sentido de filosofar, pensar não consiste em encontrar soluções, mas em descobrir problemas. Bom, então, qual a visão de mundo que me orienta? É a visão de Dr. Plínio no livro Revolução e Contra-Revolução. Ela está primordialmente codificada neste livro. E esta visão implica no fato de que a história é fundamentalmente uma luta. A história é retratada no livro Revolução e Contra-Revolução como uma luta entre Deus e o demônio, e mais concretamente, na fase dessa luta, que começou com a decadência da Idade Média no mundo ocidental. Período esse que é considerado por papas e grandes pensadores católicos como o período da história que mais se aproximou da realização do reino social de Cristo na Terra. Bom, no conceito de Dr. Plínio, revolução é um pecado, E com isso se quer dizer que a revolução é uma atitude de fundo de alma, uma atitude de revolta. A revolução não é um mero erro de pensamento. Essa atitude não é um pecado qualquer, mas é um pecado criteriológico. Todos nós somos pecadores, mas quando o homem odeia muito e muito profundamente o bem, ele é tentado a erigir o mal e a revolta como sendo o objetivo de sua vida e o critério que norteia a sua vida. E, portanto, este é um pecado criteriológico, o qual, embora gravíssimo em sua matéria, pode não ter sido feito com plena consciência. Mas, em todo caso, é chamado pela moral católica de um pecado de consequência, ou seja, um pecado que instaura em uma determinada alma um acontecimento de acontecimentos, um processo psicológico humano. Para dar ideia do que seja um pecado criteriológico, seria preciso distinguir, por exemplo, alguém que roubou por inveja de alguém que roubou porque concluiu que não é imoral roubar e que, portanto, ninguém tem um direito de propriedade. Eu vou fazer mais uma pausa aqui, me desculpem. Retomando então, Dr. Plínio, uma vez para explicar a diferença entre o pecado normal, vamos dizer assim, e o pecado de revolução, ele deu o exemplo das relações adúlteras que a Madame de la Vallière tinha com Luís XIV. Era, naturalmente, um adultério e, portanto, ela pecava mortalmente. Mas ela se rendia ao charme de grandeza de Luís XIV, Ou seja, a motivação era a majestade de Luís XIV. Ela pecava mortalmente, era um pecado em matéria grave, mas não era um pecado criteriológico,
Não era, portanto, um pecado de revolução. Uma outra pessoa que pecasse, mesmo em matéria que não fosse tão grave, fosse levemente, mas cometesse esse pecado por uma motivação que seria gostar do vulgar pelo vulgar, do chulo pelo chulo, do baixo pelo baixo, erigindo a vulgaridade como um valor, essa pessoa estaria cometendo um pecado criteriológico. Né? Bom, isso tudo oportunamente, se Deus quiser, eu terei oportunidade de explicar como eu entendo isso, tendo tido acesso a esses ensinamentos de Dr. Plínio. Né? Bom, o processo histórico daquilo que chamamos revolução começou com um pecado desse tipo, e que no caso o Dr. Plínio chamava, nós chamamos de pecado imenso. É um pecado imenso porque foi cometido lá pelo fim da Idade Média por uma alma-chave, e que por sua posição na sociedade desencadeou um processo histórico de conteúdo primariamente psicológico, mas com posteriores desenvolvimentos na ordem sofística, na filosofia e na ordem institucional, que foi aquilo que nós conhecemos como propriamente as revoluções francesa, a Revolução Protestante e tudo mais. Os marcos históricos foram a Revolução Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Comunista, a Revolução Hippie de maio de 1968, conforme o Dr. Plínio descreve na última edição do livro Revolução e Contra-Revolução. E eu acho, isso é a minha opinião, que se Dr. Plínio ainda estivesse entre nós, ele consideraria os acontecimentos atuais como uma nova revolução. Marxismo cultural, teoria de gênero, bom, as modas, essas roupas rasgadas e tudo mais, o culto a ídolos pagãos, virtualmente introduzidos na própria Igreja Católica, e sobretudo a virtual, se não a real, apostasia do aparato administrativo da Igreja, a existência de um Papa que não renunciou, Bento XVI, e um bispo vestido de branco, Bergoglio, que apoia toda a agenda revolucionária e se apresenta como Papa, e é reconhecido entusiasticamente pelas forças do mal e a mídia controlada pelas forças do mal como o legítimo ocupante da cátedra de Pedro. Isso tudo não é outra coisa que uma busca da realização do reino do demônio sobre a terra. No meu modo de ver, essa é a única perspectiva válida para se poder entender os acontecimentos atuais, certo? É ver a realidade como a veem os anjos e os santos do céu, na presença de Deus. Eles estão na presença de Deus, né? Eles não podem mais pecar, eles não podem mentir, e eles veem a Deus face a face. E é como ver o anjo da guarda que está ao nosso lado, né? Isso é importante saber. O anjo da guarda não é apenas aquele anjinho bonitinho representado conduzindo uma criancinha ao atravessar uma ponte, evitando e defendendo para que ela não caia no rio. O anjo da guarda tem esta grandeza. Ele vê toda a realidade com os olhos de Deus,
que são os horizontes como eu estou mostrando aqui. Bem, esse é, sem dúvida alguma, o fundo de quadro que se apresenta hoje no mundo. Nós não estamos presenciando um mero jogo de forças, de pessoas antagônicas, uma dialética hegeliana. Nós estamos presenciando, e quer queiramos, quer não, estamos participando de uma guerra de dimensões apocalípticas. Alguém poderia perguntar, mas isso não é teoria da conspiração? Eu respondo, claro que é. E essa conspiração é testada no Gênesis, quando Deus, ao expulsar Adão e Eva do paraíso, disse, tem aqui o texto em latim, vocês podem procurar, em português seria, porém inimizades entre ti, serpente, e a mulher, que no caso é Eva e é a Virgem, é Maria, Nossa Senhora. Porém inimizades entre a tua descendência e a descendência dela, da Virgem. E você armará insídias, conspirações, porque ela esmagará a tua cabeça e você fará conspirações contra o calcanhar que está te esmagando. Quem é esse? Isso está no Gênesis. Quem é o calcanhar são os homens que estão lutando, esmagando a serpente. Somos, assim espero, somos nós. Vejam, Deus chama isso de conspiração, insídia. Insidiaberis calcaneo eius, é o texto em latim. Moverás insídias, conspirações contra o calcanhar da Virgem, que somos nós. Agora, se Deus chama isso de conspiração, quem somos nós para censurar a palavra de Deus? Não. Nós estamos presenciando e participando dessa guerra. Não estamos participando de um jogo no tabuleiro eclesiástico, ou no tabuleiro político, ou financeiro, ou no campo da engenharia social, etc. Não é jogo, é guerra. E guerra de vida e de morte. E morte não só física, mas espiritual e eterna. Se alguém que disponha de meios para atuar nessa guerra e se furta a participar dela, essa pessoa não se exime de responsabilidades. E no meu modo de ver, em todo caso, toma uma atitude sem honra. No próximo vídeo, eu vou expor como eu entendo o conteúdo Revolução e Contra-Revolução nos acontecimentos atuais, de forma não apenas assim metafísica, espiritual, psicológica, moral, mas procurarei entrar em fatos, muito provavelmente evitando dizer nomes para não ser preso. Por hoje, então, eu fico por aqui. Até a próxima. E que Nossa Senhora, que é a Rainha dos Corações e Rainha dos Anjos, nos abençoe e nos ajude. Bom dia, Salve Maria.